Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2019. Essa é a nossa aula de número 242 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 702 da Consolidação das Leis do Trabalho, que versa sobre a competência do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Nesse sentido, nos diz o artigo 702 consolidado que cabe ao Tribunal Pleno, em única instância, decidir sobre a matéria constitucional quando arguído para invalidar ou lei ou ato do poder público. Portanto, cabe ao Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidir em uma única instância sobre matéria constitucional quando arguído para invalidar lei ou ato do poder público. Portanto, quando há um recurso que verse sobre o pedido de invalidação de lei ou de ato do poder público e a matéria for constitucional, caberá ao Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidir sobre a questão. Também cabe à composição plena do Tribunal Superior do Trabalho conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos tribunais regionais do trabalho, bem como atender ou rever suas próprias decisões normativas nos casos previstos em lei. Portanto, a composição plena do Tribunal Superior do Trabalho tem também a competência para conciliar e julgar os dissídios coletivos que não sejam afeitos à jurisdição de algum dos tribunais regionais do trabalho, bem como a decisão de estender ou rever suas próprias decisões normativas nos casos previstos em lei. A composição plena do Tribunal Superior do Trabalho, portanto, é competente para conciliar e julgar os dissídios coletivos que, excedendo a jurisdição dos tribunais regionais do trabalho, recaiam sobre aquele Tribunal Superior do Trabalho, bem como estender ou rever
suas próprias decisões normativas, exaradas nesse tipo de dissídio coletivo, nos casos previstos em lei. É ainda da competência do Tribunal, da composição plena do Tribunal Superior do Trabalho, julgar os agravos dos despachos do presidente nos casos previstos em lei. Ou seja, quando houver despacho do presidente que tenha sofrido agravo em situação monocrática, é competência da composição plenária do Tribunal Superior do Trabalho julgar estes agravos. Também compete à composição plena do Tribunal Superior do Trabalho julgar as suspeições arguídas contra o presidente e demais ministros do tribunal nos feitos pendentes de sua decisão. Portanto, havendo uma exceção de suspeição arguída contra o presidente ou qualquer ministro do Tribunal Superior do Trabalho, nos casos em que há pendência de sua própria decisão, caberá ao Tribunal Pleno decidir essa questão. A linha F do artigo 702, inciso 1º, que estamos a destrinchar nessa nossa aula de número 242 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, ela foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com fincas na independência dos tribunais. E, portanto, dentro daquela sistemática que nós estabelecemos para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, não será objeto de estudo e porque já não mais faz parte do ambiente jusoperário brasileiro. Passemos, pois, para a linha G desse artigo 702 da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu inciso 1º, que nos diz que é competência do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho aprovar tabelas de custas, emolumentos nos termos da lei. Portanto, as custas e os emolumentos, além das capacidades dos depósitos recursais, são competência do Tribunal Pleno para que tais tabelas sejam aprovadas. Nos diz o artigo 702, inciso 1º, a linha H, que é competência também da composição plenária do Tribunal Superior do Trabalho elaborar o regimento interno do tribunal e exercer as atribuições administrativas previstas em lei ou decorrentes da Constituição Federal. Então, quem elabora o regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho e exerce as atribuições administrativas previstas na lei ou decorrentes da Constituição da República Federativa do Brasil é a composição plena
do Tribunal Superior do Trabalho. Também cabe a composição plena do Tribunal Superior do Trabalho em última instância. Portanto, é diferente do inciso 1º, quando nós já estudamos todas as hipóteses, que se refere a uma única instância. Portanto, o Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em uma única instância, tem as atribuições já julgadas. E no caso, a partir do inciso 2º do artigo 702 da Consolidação das Leis do Trabalho, estaremos a analisar as situações da competência da composição plena do Tribunal Superior do Trabalho quando ele atuar em última instância. Portanto, já houve instâncias inferiores que foram cumpridas até chegar ao Tribunal Superior do Trabalho numa última instância, com a competência da sua composição plenária para julgar os recursos ordinários das decisões proferidas pelos tribunais regionais em processos de sua competência originária. Então, naqueles casos de ação rescisória, por exemplo, que a instância é do Tribunal Regional do Trabalho competente, o recurso ordinário da decisão nesse tipo de procedimento é encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho, sendo competente a sua composição plenária para julgar os recursos ordinários das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho em processos de sua competência originária. Então, todos aqueles processos cuja competência originária seja dos tribunais regionais do trabalho, cabe ao Pleno do Tribunal Superior do Trabalho julgar em última instância os recursos ordinários das decisões proferidas por aqueles tribunais regionais. Cabe ainda ao Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em última instância, julgar os embargos opostos às decisões de que tratam a linha B e C do inciso 1º desse artigo. Portanto, nos dissídios coletivos, quando forem opostos embargos às decisões, a competência é em última instância do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Na mesma hipótese, com relação a embargos opostos contra homologação de acordos celebrados em dissídios coletivos, também caberá a composição plena do Tribunal Superior do Trabalho julgar esses embargos opostos das decisões em dissídios coletivos. Cabe ainda ao Tribunal Pleno, em última instância, julgar embargos das decisões das turmas, quando estas diverjam entre si ou de decisão proferida pelo próprio Tribunal Pleno ou que forem contrárias à lei, à letra da lei federal. Então, nessas hipóteses, o Tribunal Pleno julgará em última instância os embargos das decisões das turmas.
quando estas divergirem entre si. Portanto, se não há divergência entre as turmas, não há falar em embargos de competência do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho em última instância, ou de decisões proferidas pelo próprio Tribunal Pleno. Portanto, se houver uma decisão proferida pelo próprio Tribunal Pleno, em última instância, caberá a esse organismo a competência para decidir os embargos aforados a respeito dessas decisões. Ou ainda os embargos que forem decisões que forem contrárias à letra da lei federal, que forem opostos embargos contra elas, será também, em última instância, competente o Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Cabe ainda à composição plena do Tribunal Superior do Trabalho julgar os agravos de despachos denegatórios dos presidentes de turmas em matérias de embargos na forma estabelecida no regimento interno. Portanto, aqui é uma situação em que há um despacho monocrático do presidente da turma em matéria de embargos na forma estabelecida no regimento interno, e foi interposto agravo desses despachos denegatórios dos presidentes de turma. A competência, nesse caso, em última instância, cabe à composição plena do Tribunal Superior do Trabalho. Por fim, cabe ainda à composição plena do Tribunal Superior do Trabalho julgar os embargos de declaração opostos aos seus acordos. Portanto, aqueles acordos que forem exarados pela composição plena do Tribunal Superior do Trabalho e forem motivo de embargos de declaração, serão da competência, em última instância, daquela mesma composição plenária do Tribunal Superior do Trabalho. Nos diz ainda o artigo 702 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo único, que quando adotada pela maioria de 2/3 dos ministros do Tribunal Pleno, a decisão proferida nos embargos de que trata a linha C deste inciso 2º, portanto, embargos de decisões das turmas, quando estas divergem entre si, a decisão proferida nos embargos de que aqui estamos a tratar terá força de pré-julgado nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 902. Os pré-julgados deixaram de existir e hoje são súmulas. Foram substituídos pelas súmulas. Esta é mais uma situação em que nos vem à mente a necessidade premente de se promover a codificação, tanto no direito material do trabalho, quanto no direito processual, para que esse tipo de situação que encontra-se
às escâncaras, como estamos a ver nesse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, em que a CLT não sofreu a necessária atualização e encontramos diversos textos nela esculpidos que não mais têm aplicação ou cujas nomenclaturas e situações processuais já não têm mais aplicação no cenário jusoperário brasileiro. Portanto, com o advento do Código do Trabalho e do Código de Processo do Trabalho, estas questões deixarão de existir e passarão a ser tratadas com a necessária acuidade que até hoje, passados tantos anos da vigência da consolidação das leis do trabalho, ainda não mereceram a devida atualização. Nos diz o parágrafo 2º do artigo 702 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é competência de cada uma das turmas do tribunal julgar em única instância os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais do trabalho e os que se suscitarem entre juízes de direito ou varas do trabalho de regiões diferentes. Que novamente cabe a mesma observação, porque o artigo 702, em seu parágrafo 2º, nos traz ainda os termos juntas de conciliação e julgamento, que já não existem mais, como nós amplamente divulgamos nesse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho em aulas anteriores. Atualmente, as juntas de conciliação e julgamento foram transformadas em varas do trabalho e a composição dessas juntas, que é efetivada de forma tripartite, ela já não existe mais em força da extinção dos cargos de juízes classistas e da unicidade de julgamento por parte do juiz togado. Então, quando houver conflitos de jurisdição entre os tribunais ou entre juízes de direito ou varas do trabalho de regiões diferentes, caberá a competência a cada uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. É preciso alertar que quase hoje não existem mais juízes de direito com competência jurisdicional trabalhista, porque o número de varas e suas competências praticamente cobrem todo o território nacional, com raríssimas exceções. Portanto, os juízes de direito há muito perderam a possibilidade de atuar como matéria trabalhista por força das varas do trabalho. Nos diz ainda o artigo 702, parágrafo 2º, que é competência de cada uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho julgar em última instância os recursos de revista interpostos das decisões dos tribunais regionais e das varas do trabalho ou juízes de direito nos casos previstos em lei. Recurso de revista
ele é atualmente exclusivo dos tribunais para interposição contra decisões dos tribunais regionais do trabalho, visando que as mesmas cheguem ao Tribunal Superior do Trabalho. Não existem mais recursos de revista de decisões das varas do trabalho ou de juízes de direito. Nesse sentido, cabe a uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho julgar, em última instância, tais recursos de revista. Nos diz ainda o artigo 702, parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que é da competência de cada uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho julgar os embargos de declaração opostos aos seus acordos. Portanto, havendo embargos de declaração opostos aos acordos firmados pelas próprias turmas, elas mesmas serão competentes para julgar esses embargos de declaração. Nos diz, finalmente, o artigo 702, parágrafo 2º, que é competência de cada uma das turmas do tribunal julgar as habilitações incidentes e arguições de falsidade, suspeição ou outras nos casos pendentes de sua decisão. Portanto, quando houver habilitação incidente e arguição de falsidade, suspeição e outras nos casos pendentes de suas decisões, cabe à própria turma do Tribunal Superior do Trabalho proceder ao julgamento destes incidentes. O parágrafo 3º do artigo 702 da Consolidação das Leis do Trabalho foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal com base na independência dos poderes dos diversos integrantes do Poder Judiciário. Portanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o parágrafo 3º do artigo 702 agredia a independência do Poder Judiciário de acordo com os seus órgãos componentes e, portanto, decidiu pela inconstitucionalidade desse parágrafo 3º do artigo 702. A mesma coisa aconteceu com o parágrafo 4º, que tem a redação assim estabelecida: o estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência pelos tribunais regionais do trabalho deverão observar o disposto na linha F do inciso 1º e no parágrafo 3º desse artigo, com rol equivalente dos delegitimados para sustentação oral, observada a abrangência de sua circunscrição judiciária. Portanto, também com base na independência dos vários organismos judiciários entre si, o Supremo Tribunal Federal considerou a inconstitucionalidade também desse parágrafo 4º de forma oblíqua, já que o parágrafo 3º foi objeto de
decretação de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. E esse parágrafo 4 faz menção a esse artigo, a esse parágrafo do artigo 702 da Consolidação das Leis do Trabalho e, portanto, fica também eivado de inconstitucionalidade por decisão do Supremo Tribunal Federal. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 242 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal, assistam às nossas aulas e deixem seus likes nas mesmas, porque é através destas atividades simples que vocês estarão a nos propiciar a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e atingirmos ao final previamente estabelecido para o mesmo. Muito obrigado a todos.